Vamos lá, pessoal. Eu vou utilizar então aqui como a minha ideia de programação, tá? O Visual Studio Code, mas também eu recomendo o PyCharm da JetBrains, ok? Eu particularmente até gosto bastante da JetBrains, por exemplo, eu programo também em Spring e a minha ideia preferida é ela. Mas fora o Spring, eu acho que o que eu mais gosto também, em segundo lugar, aí, que atende praticamente todas as aplicações, é o Visual Studio Code. Então eu vou utilizar ele. Eu abri aqui o meu Visual Studio Code numa pasta vazia. Perceba que a pasta está vazia, só tem aqui a extensãozinha, que é a extensãozinha que o próprio VS Code já cria, que é automático, né? Que tem aqui as configurações aqui no meu settings, tá? Isso porque eu programo também em Nuxt aqui no, no Visual Studio Code, então ele criou isso aqui para mim. Mas isso não vai influenciar nada, tanto que eu posso até excluir esta pastinha aqui. Bom, vamos lá. Então, a partir daí, eu estou aqui com o Visual Studio Code aberto. Vou abrir aqui o meu terminal, tá? E aí é que vem a questão. Eu preciso, primeiro, né, para você começar um projeto, eu não vou mostrar aqui o processo de instalação, eu posso deixar aqui um tutorialzinho, mas coisas básicas, você precisa ter o Python instalado. Então, uh, se você fizer uma breve pesquisa aqui no Google, você vai ver aqui Download Python e aí você precisa ter o Python instalado. Só fazer o download e seguir com o processo natural de instalação. Perfeito? Os Pythons mais atuais eles já vêm com o pip, geralmente já instalado, que é o gerenciador aí de pacotes aí, tá bom? Das bibliotecas que a gente vai utilizar, beleza? Outra configuração que possa ser necessária para você fazer é a questão do Execution Policy. Então, principalmente no Windows, tá? Windows Set Execution Policy. Então, se você vir aqui, você consegue copiar esse comando aqui, né? Porque quando a gente estiver criando as virtual environment, uh, vai acontecer em alguns casos do Windows te bloquear, tá? Achando que é algo malicioso, mas na realidade é um ambiente virtual seu. Então, como dica, você pode abrir como um administrador, tá, do sistema o PowerShell. Então, aqui, abre aqui o PowerShell, se você estiver no Windows, né? E aqui eu copio esse comando. Eita, aqui. Deixa eu digitar que vai. Que ele está querendo me trollar. Mas basicamente você vai digitar esse cara aqui, tá? Execution Policy. Só que você coloca unrestricted. Unrestricted, tá? Set execution policy traço execution policy unrestricted. Ok? E aí, digitando esse cara, você vem aqui e coloca A, tá? Para todos. E aí, você pode programar, tá? Sem ter nenhum problema. E aí depois, se você quiser, é interessante você vir aqui e voltar ali para o Restricted, tá? Ok?
e aí colocar para todos também, beleza? Isso depois que você terminar o projeto. Bom, mas se você quiser adotar uma outra abordagem, não tem problema. Bora lá. Bom, esses são os dois principais passos que eu tinha que falar antes de chegar nesse ponto e vamos lá. Aqui então eu gosto de criar e é recomendado criar um ambiente ali, né, virtual, que a gente chama aí da Virtual Environment, onde todas as bibliotecas que eu vou instalar e configurações, enfim, o Python, execução do Python e tudo mais, eles vão estar aqui local na minha pasta, tá? Seria para quem não está entendendo o motivo dela e já sabe um pouquinho, né, de programação, seria como se fosse aquela pastinha Node Modules lá que é criada quando você está usando, por exemplo, o Node, algo em Node, beleza? Então, para criar isso, eu vou vir aqui e vou colocar py-m venv e eu gosto de já colocar o mesmo nome, tá? Venv na pastinha. Então, py-m venv, ele vai, assim como vocês já observaram, aqui criar a pasta que eu preciso, ok? Beleza. Criado e voltou o terminal para mim, só que não basta criar, tá? Ele cria aqui uma pasta, não recomendo ficar mexendo nessas pastas aqui, tá? Assim como a gente não mexe nas Node Modules aí, então a gente deixa ela quietinha. Porém, não basta criar, eu preciso ativar ela no terminal. E isso você tem que lembrar sempre. Quando você sair de um terminal, excluir um terminal e ele não estiver ativado, você vai precisar fazer esse processo. Que é o que? Vou limpar aqui o meu terminal. E aí eu vou vir aqui em V, Tab, para ele dar o autocomplete para mim. S, Tab, para ele dar o autocomplete. A, Tab, para ele dar o autocomplete. Dá um Enter. E aí, se ficar aqui ativado, né, ou seja, está mostrando aqui o nome da Virtual Env, eu vou saber que ela está funcional e ativa, beleza? Se eu quiser por algum motivo desativar sem fechar aqui o terminal, basta digitar deactivate, ok? E aí ele desativa, ok? Mas eu vou deixar aqui ativo e lembrar de sempre deixá-la, beleza? Bora lá. Para mim poder criar o projeto em Django e tudo mais, primeiro eu preciso, obviamente, instalar o Django, tá? Então eu venho aqui, dou um pip. O pip é para o gerenciador aí de pacote, o instalador aqui de bibliotecas. Então pip install Django, tá? Eu posso só fazer isso e ele já vai instalar para mim o Django, beleza? E você, se você quiser dar mais comandos para ele instalar mais bibliotecas, além dessa, você dá um espaço e vai digitando as outras. Eu vou instalar aqui, nesse momento, eu vou instalar apenas as que conforme eu for usando. Então, no primeiro passo agora, eu vou utilizar a Django, tá? Vou utilizar a Django REST Framework, tá? A Django -cores-headers. Então a primeira biblioteca é a do framework em si, Django, que ele vai instalar um monte de outra biblioteca como dependência. O segundo item aqui é para mim poder trabalhar com o Django num formato de API. E o terceiro item é para eu não vou utilizar, não é obrigatório para você fazer aqui como uma API para a gente testar agora, mas uma vez que você está querendo fazer uma API para ela ser consumida por outros serviços ou até mesmo front-end, e você está pensando em jogar isso da forma mais segura possível, fazer o deploy dessa aplicação, você tem que lembrar do CORS e configurá-lo aí adequadamente, beleza? Vou dar um Enter aqui. E aí ele vai começar ali a fazer as instalações automaticamente. O tempo
é, não é demorado, tá? É para ser rápido. Olha aqui, ó, já foi. Tanto é que nem compensou pausar o vídeo. Beleza. Ah, aqui por padrão, né, o Django, enfim, ele da mesma forma que muita gente já está acostumado a programar algo relacionado a Node e temos o packed.json, que é o que relaciona todas as dependências e as bibliotecas que eu tenho no meu projeto. Aqui a gente não tem por padrão. Então a gente pode criar isso um arquivinho chamado requirements. Então basta eu vir aqui pip freeze, e o pip freeze ele serve para mostrar todas as bibliotecas que tem instalado atualmente. E aí eu peço para ele jogar todas essas bibliotecas e as suas respectivas versões aqui nesse arquivinho que não existe, mas ele vai criar, que é o requirements text, ok? Bom, se eu clicar aqui, eu já vou ver aqui as bibliotecas que eu estou utilizando. Mas, diferentemente do package.json, ele não é gerenciado. Ou seja, se eu instalar uma biblioteca nova, ele não vai sair daqui, ele não vai entrar aqui e nem se eu desinstalar, tá bom? Então, eu tenho que sempre lembrar de atualizar ele. Legal? Qual que é a utilidade dele? Se você excluir a venv, que ela é bastante pesada, você consegue, vamos dizer assim, ter a instalação novamente de todas as bibliotecas necessárias para o seu projeto funcional, tá? Aqui basta dar um pip install e pegar de de tudo que está aqui no requirements. Beleza. Legal. Então, o primeiro passo aqui já está dado, que é instalar o Django. A partir daí, eu já consigo utilizar o seguinte comando: Django-admin start project espaço ponto, para ele poder criar na raiz aqui na minha aplicação, tá bom? Opa, óbvio, tá? Start project e preciso dar um nome do projeto. Então aqui eu vou colocar o nome de Mange Trips, ok? Beleza, tá? Então tá aqui a pasta, ele já criou aqui então a estrutura do projeto, tá? Que perceba que a pasta de projeto é onde tem essas settings, que são as configurações. Legal. E ele já cria também esse manage.py, que a gente vai utilizar ele várias vezes. Bom, eu tenho aqui o Django Admin Start Project, legal, dado e funcionado. Porém, o que vai acontecer? O Django, ele é o projeto, o Mange Trips aqui, que essa estrutura que a gente criou, é o projeto. No entanto, a estrutura do framework aqui em Django, ele permite com que você seria como se tivesse instalando módulos. É algo modularizado. Então você consegue dividir o seu projeto em responsabilidades e ir modularizando. Isso aqui é a parte que cuida, exemplo, sei lá, de notas fiscais, aí a parte de tax, tá? Essa outra parte aqui, a parte, enfim, né, das regras de negócio e assim por diante. Então você consegue meio que modularizar. Aqui não justifica essa modularização, meio que esse microserviço aqui, então eu vou fazer apenas um aplicativo, mas é obrigatório ter esse aplicativo, tá? Então, o módulo ele chama de aplicativo, tá? Então, é o projeto ao todo e você tem os módulos que são os aplicativos. Bom, sendo assim, então eu preciso agora criar o meu aplicativo. Então, Django-admin start app, tá? O módulo é chamado de app. E aí eu dou o nome do app, que eu vou chamar aqui de main, porque ele é o meu principal. Não preciso dar o espaço ponto. Beleza, então ele veio aqui e já criou também rapidamente o main, tá? Então aqui o main é onde vai ter ali todo o meu as minhas regras de negócio, realmente vamos dizer assim, o core da minha aplicação, e o projeto é o todo, né? Ou seja, abrange também o aplicativo,
Tá? Então, o aplicativo está contido no projeto. E o projeto pode ter um ou mais aplicativos, beleza? Bom, legal. Então, agora, do jeito que está aqui, eu já consigo, tá, começar a dar alguns comandos importantes. Um deles é você entender o seguinte: se você está falando de back-end, é a primeira vez que você tem um contato aqui com o Django, você deve já imaginar assim, poxa, e a questão do banco de dados, tá? Ele já vem nativo com a conexão do banco de dados já definida aqui em Settings, tá? E aí, se você perceber, ele já está apontando para um SQLite, tá? Então ele já tem embutido já e utiliza já o SQLite para que você consiga codificar sem ter que ficar dependendo de configuração de banco de dados, beleza? No entanto, eu vou jogar para produção isso, tem que ser só com SQLite? Não, tá? Então aí você pode mudar essa conexão para as strings de conexão com os bancos de dados aí tradicionais, tá bom? Tanto é que o primeiro comando que eu vou fazer ali para rodar o servidor, vocês vão perceber que o SQLite ele não está aqui na estrutura do projeto, mas ele vai ser criado, tá? Um ponto importante também é o seguinte: eu preciso, né, o back-end se comunica com o banco de dados e toda vez que eu precisar falar assim, olha, o framework Django, analise o meu projeto, veja se precisa modificar ou criar, né, alguma coisa no banco de dados e, vou pedir para ele fazer. Tá? Então, esse processo que eu falei, que é pedir para o Django analisar o projeto e verificar se ele precisa fazer alguma modificação no banco de dados, é o que a gente chama de migrations, as migrações. Então, aqui, tá? Esse é o comando importante que eu gostaria de mostrar, que é o make migrations, py, manage.py, make migrations. Você não precisa ficar tendo que digitar isso aqui, só completo. É só você vir o py, dar um main aqui, dar um tab, ele já completa para mim aqui com manage.py, e aí eu faço make migrations, tá? Então, do jeito que está aqui, ele vai verificar se tem alguma modificação que ele precisa fazer. Ele falou que não tem nada. E aí agora sim eu vou pedir para ele migrar as coisas que, por mais que você recebeu aqui no changes, não significa que ele não tem coisas para migrar. Significa que ele não detectou nada do que ele já tinha detectado. E o migrate vai pegar tudo que ele já tinha detectado e migrar, tá? Então não tem nada de novo em relação à última varredura que ele fez, mas tem coisas para ele fazer. Então eu vou vir aqui e pedir para ele dar um migrate. Como que eu sei que tem? Tá? Porque é o primeiro projeto, ele já vai criar uma estrutura de projeto e de tabelas que vai ser interessante para a gente ver. Então vou vir aqui e dar um migrate e olha lá. Ele fez um monte de etapas aqui de alterações e inclusões, criações de tabela e tudo mais dentro do meu banco de dados aqui SQLite, tá bom? Se eu clicar aqui eu não vou conseguir acessar esse banco, a menos que você tenha ali alguma extensão do VS Code em si, muito específica para isso, mas você consegue fazer o seguinte, eu tenho um programinha aqui, deixa eu mostrar, que é esse SQLite Studio. Eu vou criar aqui uma conexão mostrando aonde está o meu projeto, né? Está aqui, beleza? Então ele está aqui, ó, SQLite. Então vou dar um OK. Se eu vir aqui, ó, perceba que já tem tabelas nesse banco. Então esse banco de dados ele não está mais vazio. E quem criou essas tabelas foi o próprio Django. Mas eu não
fiz nada no projeto, eu não implementei nada. Sim, você não implementou nada, mas ele já vem com coisas em padrão. E uma das coisas mais interessantes dele é a questão já de administração de usuários, tá? Vai ficar mais fácil quando a gente vê ali a interface. Beleza? Então ele já cria aqui tabelas utilizadas para autenticação, grupos de usuários e tudo mais, né? E outras tabelas aí adicionais. Bom, como que eu faço para saber então se pelo menos o básico, que é a criação do projeto, está ok, ou se deu algum problema no meio do caminho? Eu vou pedir para ele rodar o servidor, utilizando o run server, ok? Do jeito que está aqui, olha lá, ele já rodou o servidor rapidamente, tá? E já disponibilizou isso para mim numa porta padrão. Então, se eu for aqui, abrir este link, poderia ser o 127.0.0.1 ou o próprio localhost, que dá certo também, localhost 8000. Então, se apareceu essa paginazinha aqui, significa que o primeiro passo foi dado com sucesso, que é criar o projeto em Django, beleza? Então, o primeiro passo está dado. Agora a gente vai começar em seguida, fazer algumas configurações e implementar mais algumas regras aí da nossa aplicação em si, beleza?